Nossa entrevista de hoje aborda o tema. Confira como foi a primeira feira de adoção de animais da UFMG. Minas Mundi recebe inscrições até sexta. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Primeira feira de adoção de animais da UFMG. Na edição de ontem do Circuito, você conheceu um pouco dos bastidores do evento. Hoje nós vamos mostrar como foi a iniciativa da universidade na busca por um lar para animais abandonados no Campus Pampulha. Confira! Fotos, abraços e muitos afagos. Os olhinhos atentos mostram a vontade de quem quer um lar. Grande parte destes animais foram abandonados. Alguns estavam desnutridos, outros doentes. Eles são encontrados em estado muito ariscos, maioria muito doente, com essas doenças que são próprias de baixa resistência, sabe? De mães que não foram muito bem alimentadas durante a gravidez. Mas depois de receber cuidados veterinários e muito carinho, estão assim, bonitos e prontos para serem levados para casa. E pelo movimento na feira, pretendentes não faltam. Cristina não perdeu tempo e adotou o cãozinho Toby. Eu morro de paixão por animal, tenho uma paixão imensa. E morro de dó de ver esses animaizinhos assim, né? Ainda mais pela situação que a menina contou deles, né? Encontrado dentro da cisterna, aí liguei pro meu marido correndo. Posso adotar ele? Você que tá vendo, você fica à vontade. Você sabe que eu também gosto. Já Bartolomeu será o mascote da República, onde Gustavo mora. Aí olhou para mim, paixão à primeira vista, né? A gente precisava do mascote, a gente conversou sobre isso semana passada. E aí estava procurando um cachorro ou um gato, Bartolomeu acho que foi escolhido aí agora. Vai ser o mascote do Odonto. Mascote do Odonto lá de casa. O Vitório e outros 5 irmãos foram abandonados numa cisterna em Lagoa Santa. Foram resgatados, alimentados e hoje procuram um novo lar. Mas quem pretende levar um animal de estimação para casa, precisa se lembrar que eles são como crianças. Vão crescer, podem ficar doentes e precisam de todos os cuidados. Quando você adota um animal, você tem que estar consciente que ele vive de 10 a 15 anos. Ele provavelmente vai para sua casa criança, ele se torna um adolescente. Futuramente, uma vez ou outra, ele pode ter um problema de saúde. Então, nesses momentos, ele terá que ser levado a um veterinário, receber uma atenção adequada. Tem que receber muito amor, muito cuidado, uma alimentação adequada, uma água fresca. E no final da vida, quando ele estiver velhinho, como qualquer pessoa velhinha, ele tem direito a ter uma velhice tranquila e, ao final de tudo, uma morte tranquila e digna. Os interessados em adotar animais abandonados na UFMG devem entrar em contato com a ONG Basta Adotar. O e-mail é bastadotar@gmail.com. Alguns alimentos, eles podem afetar a voz indiretamente, depende do uso profissional dessa voz. Então existe uma crendice que se você comer muito chocolate, alimentos que tenham muito açúcar, isso vai afetar a sua voz. Eu diria a vocês que um profissional que vai apresentar o espetáculo como um ator ou que vai cantar, isso vai influenciar diretamente, porque ele pode ter uma saliva mais viscosa, e isso atrapalha um pouco a sua performance no canto. Mas no dia a dia, isso não vai influenciar nem impactar tanto a voz desse sujeito. Nas últimas semanas, o debate sobre skinheads e neonazistas foi reacendido em Belo Horizonte. No domingo, um jovem da capital, suspeito de agredir homossexuais e negros, foi preso por práticas nazistas. Para entendermos melhor o que seriam os movimentos dos skinheads e dos neonazistas, nós conversamos agora com a professora do Departamento de Ciência Política, Marlise Matos. Boa noite, professora. Seja bem-vinda ao Circuito. Boa noite. Bom, para começar, o que são os skinheads e o que são os neonazistas? Olha, muito rapidamente, skinhead é uma forma de subcultura juvenil, né? Vem da palavra inglesa, né? Quer dizer cabeça raspada. É uma subcultura originária dos jovens de classe operária inglesa, final dos anos 60, que
que se marcou muito pelo estilo da vestimenta, da indumentária, usar botas, suspensório, tinha um culto a certa virilidade, atenção ao futebol. E a diferença dos skinheads para os neonazistas é que dentro dos skinheads existem subculturas, dentro dessa subcultura, que são ligados politicamente a grupos de extrema esquerda ou de extrema direita. No caso do neonazismo, são grupos de extrema direita. São grupos identificados com a superioridade, a supremacia da raça branca, né? E, portanto, tem aí uma filiação clara com o nazismo e o neonazismo hoje, né? No mundo contemporâneo. E, por falar nisso, professor, o que a senhora acha que propicia a existência desses grupos ainda nos dias de hoje? Olha, é muito comum, dentro do ciclo vital, né, do processo da construção dos ciclos, dos momentos da vida que as pessoas passam, a juventude é um momento meio crítico, importante. E há, nesse momento, a necessidade de identificação com grupos, né, com estilos de vida, com determinadas formas de se manifestar politicamente. Então, essas subculturas são as expressões dessa identidade coletiva desses grupos de jovens, que se identificam internamente, coletivamente, por esses hábitos, né, por esses elementos que são compartilhados por esses grupos. Ainda hoje, a juventude necessita uma transição para o mundo adulto. Professora, a senhora acha que a atual polêmica com a Comissão de Direitos Humanos propicia ou incentiva, de alguma forma, comportamentos radicais? Olha, o que a gente está vivendo hoje em relação aos direitos humanos e à Comissão de Direitos Humanos é claramente uma expressão de uma onda conservadora que a gente está identificando na própria sociedade, por conta dos avanços que essa sociedade conquistou. A gente teve uma agenda de direitos sendo consagrada, inclusive dentro das instituições brasileiras, STF discutindo e pacificando que a Lei Maria da Penha é constitucional, que as cotas raciais para acesso à universidade são constitucionais, que é possível fazer aborto de anencéfalos, ou seja, as instituições estão avançando nos direitos das minorias e há grupos organizados querendo refrear esses avanços. E eu acho que o pastor Marcos Feliciano, ele evidentemente expressa essa onda conservadora, né? Professora, com relação ao polêmico trote do direito, como a mídia divulgou, houve uma saudação nazista. A senhora acredita que isso é realmente uma forma de expressão do neonazismo hoje em dia? Olha, se houve o dolo, a intenção de expressar uma dimensão neonazista, isso a investigação vai, né, procurar identificar. Mas que é evidente que os símbolos estão lá todos presentes, né, a humilhação ao outro, a dignidade humana do outro, amarrado, né, submisso, subordinado, o sinal, né, é evidente da saudação, o bigode, está tudo lá identificado na própria foto. A outra fotografia humilhante de uma menina pintada de preto, fazendo clara referência à questão da raça, né, e do acesso dessa raça aos novos bancos escolares da universidade, por exemplo. Eu acho que, infelizmente, a direita perdeu uma grande oportunidade de mostrar, né, de fato, o que é a cultura do direito, né, que não tem nada a ver com essas manifestações que eles evidenciaram lá. Professora, como seria uma forma, então, de resgatar esses jovens envolvidos nesses movimentos? Os jovens são, particularmente, né, pessoas que estão em busca desses traços identificatórios, como eu já mencionava, né? Eles estão buscando as referências para se construírem como jovens adultos, né, como adultos no futuro, né? E se a gente, na universidade, especialmente no espaço universitário, não consegue oferecer para esses jovens, né, modelos de identificação que são, né, ligados à questão da justiça social, da democracia, do avanço dos direitos de cidadania, a gente simplesmente está descumprindo a missão que é aquela básica de toda a universidade. Então, eu acho que foi lamentável o evento e eu espero que a universidade consiga produzir outros modelos para esses jovens. Ao mesmo tempo que essas organizações, elas entram em contato entre si pela internet, a sociedade também toma conhecimento dessas ações e se revoltam também pela rede. Como a senhora avalia a participação online das pessoas? Olha, eu acho que a internet tem um potencial democratizador monumental, né? Mas também, né, é importante lembrar que se o espaço é aberto e é livre, ele é livre para quaisquer tipos de manifestações, né? E inclusive essas de ultradireita, de extrema-direita. Não há controle efetivo e real, né? Deveria, na minha opinião, a gente deveria até estar discutindo isso, não só na internet, mas em todos os espaços midiáticos, né? Assim, a necessidade de que você tenha controle, não é censura, né? Mas é algum tipo de limitação para aquilo que pode ser exposto. Mas a internet é um espaço virtual importante
potencialmente democratizador, ao mesmo tempo que a experiência do trote como uma humilhação, uma violação dos direitos humanos, da dignidade humana foi marcada, a reação aparece imediatamente como uma contraface, né? A revolta da própria sociedade em relação ao episódio. É importante que a gente, né, possa pensar esse espaço, mas eu também não gostaria de que ele fosse o único espaço exclusivo da democracia brasileira. A gente precisa fazer coisas também face a face, na rua, né, continuando a ocupar o espaço público, né? Ainda na internet existem pessoas dizendo que os skinheads são homofóbicos e racistas. A senhora acha que essa informação procede ou existem skinheads não é verdade. que não... Eu acho que é importante chamar a atenção para isso. Existem subculturas skinheads que têm a ver exclusivamente com, por exemplo, moda, com estilo de música, com a indumentária, como a gente comentava, com a linguagem, né, com o estilo de se tatuar, de se vestir. Então, assim, é uma grande inverdade, né, associar todo tipo de skinhead ao neonazismo. Né? Eles existem, sim, também não é possível negar, mas não é sempre, e nem todo skinhead é neonazista. Acho que é importante chamar atenção para isso. Professora, com a sua experiência, o que a senhora acha que continua fomentando o ódio por essas minorias nos dias de hoje? Olha, eu mencionava a você essa cultura de avanços, que a gente recentemente, né, nós somos um país recentemente democratizado, 20 e poucos anos de democracia contínua, primeiro momento de história continuada democrática desse país, tão longevo, sem nenhuma interrupção de exceção democrática, com ditadura ou com outro qualquer, né, fato que interferisse na democracia brasileira. As instituições brasileiras estão respondendo à demanda de politização dessas minorias, mulheres, negros, indígenas, crianças e adolescentes, o segmento LGBT. Eles têm ido para o espaço público reivindicar direitos. E o Estado tem respondido a isso. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é claramente uma onda reversa, né? Um movimento que não é um movimento inconsciente, é um movimento claramente refletido de grupos conservadores da sociedade brasileira que não querem ver esses avanços concretizados no Estado brasileiro. E como a senhora avalia essa situação dos skinheads e dos neonazistas no cenário belo-horizontino, especificamente? Olha, eles existem, né? Essas subculturas juvenis, elas fazem parte da nossa história cultural e vão continuar a fazer parte. O que eu acho que não pode existir de fato, né, é que em espaços públicos, a exemplo da universidade, uma praça na Savassi, né, você ver a humilhação e a violação de direitos e não reagir, e não ter uma reação imediata, né, eficaz, efetiva, de combate, de enfrentamento. Os grupos irão existir. Eu acho que a gente não tem como combater os grupos e eu acho que a ideia não é essa. A ideia é dizer que o espaço público é público, ele é plural, ele é democrático e, portanto, o Estado tem que ser laico, o Estado não pode se alinhar a nenhum tipo de valor, seja ele religioso, seja ele cultural. Então, portanto, o Estado tem que responder e as instituições não permitir que essas expressões aconteçam no espaço público. Então, muito obrigada, professora, pela participação aqui no Circuito UFMG. Eu que agradeço. Obrigada. Minas Mundi recebe inscrições até esta sexta-feira. O programa oferece 634 vagas de intercâmbio em 96 universidades. Leandro Lourenço é quem traz os detalhes. O Minas Mundi é um programa internacional que visa promover o intercâmbio científico e cultural entre a UFMG e as instituições parceiras. Para falar sobre o assunto, eu converso com o diretor da DRI, Eduardo Viana Vargas. Professor, como que a UFMG está inserida nesse cenário de intercâmbio através do Minas Mundi? Bom, o Minas Mundi, como você disse, é o principal programa que a gente tem para intercâmbio de alunos de graduação. Ele é o resultado dos acordos bilaterais entre a UFMG e várias universidades do mundo que envolvem mobilidade de estudantes de graduação. Este ano são 94 universidades que preveem essa cooperação conosco e o edital está oferecendo 614 vagas para essas instituições. Um levantamento feito pelo SEGRIFES, o Conselho de Gestores de Relações Internacionais da IFES, há 2 anos, com dados de 2011, indicou que a UFMG é responsável por 12% de toda a mobilidade internacional de alunos de graduação. Boa parte desse movimento é garantido pelo Minas Mundi. Quem pode participar e quais são os principais pré-requisitos? Estão sendo oferecidas vagas para alunos de todos os cursos da universidade. Cada universidade estrangeira, em negociação com a UFMG, estabelece o número de vagas ofertadas e os cursos contemplados. Então, embora haja
possibilidade para todos os cursos da UFMG, isso não quer dizer que em todas as universidades estrangeiras aqueles cursos estão previstos. Então, é preciso verificar no edital qual é o curso, quais são as vagas abertas para cada curso e fazer a inscrição através do site da minha UFMG. Tá? Qual que é o período de inscrição? O período é de 15 de abril a 19 de abril, mais uma vez via site da UFMG. Obrigado, professor, pela entrevista. Mais informações no site da DRI que aparece na tela. Leandro Lourenço para o Circuito UFMG. No início deste mês, o Minas Mundi adicionou mais 3 instituições estrangeiras, na Bolívia, na Alemanha e nos Estados Unidos. Para acompanhar a errata e o adendo do edital, basta acessar o site ufmg.br/DRI. O prazo para sugerir nomes para o mascote do Bocados de Gentileza foi prorrogado até a próxima sexta-feira. O Bocados tem o objetivo de incentivar a melhoria da convivência por meio de pequenas mudanças de atitudes e hábitos entre os membros da comunidade universitária. As sugestões para nomes da garça mascote do Gentilezas devem ser enviadas para o e-mail bocadosdegentileza@cdcom.ufmg.br. O autor do nome escolhido vai ganhar um tablet. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.